Olá, o meu nome é Igor e tenho 14 anos e moro na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. E o que vou relatar aqui aconteceu em 2018, quando eu tinha 12 anos de idade. Eu sempre fui um cara apaixonado por pescaria, roça e essas coisas do interior. O meu sonho era pescar um peixe muito grande. E para minha sorte, naquele dia, o meu avô sugeriu irmos passar 3 semanas na fazenda do primo dele. E eu logo perguntei: "Ó avô, nessa fazenda tem lago? E tem algum rio ou riacho por perto?" E ele logo respondeu: "Tem um rio muito grande que até parece com uma lagoa enorme." Eu, no mesmo instante, fiquei super empolgado, porque finalmente eu poderia realizar o sonho de ter caçado um peixe enorme. E depois de uma semana, quando as minhas férias chegaram, eu logo arrumei as minhas coisas e quando foi 7:30 da noite, eu dormi, porque eu queria acordar bem cedo. E no outro dia, fomos até a fazenda do primo do meu avô. E chegando lá, eu percebo que o lugar é bastante afastado da cidade. E logo me veio ao pensamento que não poderia existir coisa melhor que um campo aberto e ventilado. E depois eu fui falar com o primo do meu avô. E eu perguntei aonde era essa tal lagoa. Bem, ele me mostrou onde ficava. E então eu fui até lá. Bem, eu nunca vi um rio tão grande quanto aquele. E daí eu percebi que tinha muitos peixes de diferentes tamanhos. E no local que eu estava, tinha um pescador precisando de ajuda. Ele estava tentando pegar uma fruta que tinha num pé de árvore ali perto. E eu gritei: "Calma, senhor, eu pego." Daí eu subi na árvore e peguei a fruta para ele. Ele me agradeceu e perguntou o que eu estava fazendo ali. Eu disse que só estava admirando a lagoa e que de noite eu iria pescar sozinho. Ele olhou desconfiado e disse: "Garoto, como você me ajudou, eu vou te dar um conselho. Se você vê um navio grande, saia da água o mais rápido possível." Eu, muito espantado, perguntei: "Por quê?" "Bem, segundo os indígenas que aqui habitavam, existe uma cobra gigante por aqui." Eu não acreditei e disse: "Senhor, eu tenho muita firmeza. Uma simples sucuri é derrotada com um simples bater de remo." Ele disse: "Ok, garoto, mas não ignore o meu conselho." Eu disse que não ia. E por volta de umas 11:50 da noite, eu peguei a vara de pescar e fui até lá. Só que antes, eu tinha estacionado o barco perto do rio. E chegando lá, eu subi no barco e fui pescar os meus peixes. Até que eu botei a isca no anzol e logo botei-a na água. E passou um tempo e eu pesquei o meu primeiro peixe. E em seguida mais um e depois outro. E assim foi. Até que eu consegui pescar uma traíra. Bem, eu fiquei super empolgado, pois tinha realizado o meu sonho de pescar um peixe enorme. Eu a coloquei na minha rede de pesca junto com os outros peixes e depois disso continuei a pescar. E foi aí que tudo ficou em silêncio. As árvores pararam de se mexer com o vento e o vento parou de soprar. E tudo ficou super quieto. E foi aí que de longe eu avistei um navio enorme navegando. E antes que eu pudesse dar um sinal,
Eu lembrei o que o velho pescador me disse. Então eu saí bem devagarinho, até que chegou um momento que esse navio sumiu do nada. E eu não entendi. Mas quando eu ia botar o barco para terra firme, eu avisto uma coisa vindo bem rápido na água. Eu logo achei que era uma anaconda e preparei o remo. Porém, se tratava de algo muito maior. E logo aquela coisa dentro da água parou na minha frente. E foi aí que foi se levantando alguma coisa da água. E quando aquilo saiu, eu não estava acreditando no que os meus olhos estavam vendo. Era uma serpente gigantesca que estava me observando. Mas não era uma serpente normal, pois aquilo era muito mais musculosa e muito mais gigantesca. Ela estava me observando com uma cara de ódio e eu logo fiquei desesperado. Então eu tive uma ideia. Bem, e levando em consideração que eu não queria fazer isso, mas eu pulei no rio e nadei o mais rápido que consegui. Mas aquela cobra nadou atrás de mim. Mas logo que cheguei em terra firme, saí correndo desesperado. E aquela cobra ficou presa entre duas árvores. E eu nem fiquei perdendo tempo, continuei correndo. E quando eu estava a uma distância considerável daquela criatura, eu comecei a refletir que nunca, em toda a minha vida, eu tive uma ideia tão besta e idiota. Pois lembrei que eu tinha uma luneta no meu bolso. Então a peguei e comecei a ver a cobra, pois a criatura ainda estava presa. Até que chegou um momento em que a cobra quebrou as duas árvores e veio muito rápido. Eu logo me escondi nos arbustos altos e consegui observar a cobra. Estava vendo se ela conseguia me encontrar, mas para minha sorte, ela não conseguiu e saiu deixando um rastro de destruição. Eu esperei um pouco e saí correndo o mais rápido possível. E chegando em casa, a minha avó foi logo perguntando: "Por que você demorou tanto?" Eu expliquei toda a história e ela ficou muito aterrorizada, e o meu avô também. Mas para acalmar o ambiente, eu disse que tinha pescado uma traíra. E completei dizendo que mesmo tendo perdido os meus peixes e o meu barco, eu tinha completado o meu objetivo, que era o meu sonho de pescar um peixe enorme. Bem, depois fomos embora dali, mas eu fiquei pensando naquele acontecimento e pensei comigo mesmo: aquela aventura foi das boas, e mesmo quase tendo custado a minha vida, até hoje eu não sei o que aconteceu com aquela cobra gigantesca, mas presumo que ela esteja seguindo a sua vida de cobra gigante. E até hoje essa história me marca. E fico feliz se você tiver o prazer de compartilhar a minha história. Boa noite. Olá, o meu nome é Igor e moro na cidade de Natal, no bairro Potengui. E o que vou relatar aqui aconteceu em 2019, quando eu tinha 13 anos de idade. Eu sempre fui um rapaz apaixonado por roça,
e gostava muito de sonhar que morava no meio do mato sozinho. Um dia, o meu avô disse que iríamos fazer uma viagem à Serra de São Bento. Na mesma hora, eu fiquei super empolgado, pois o lugar que a gente ia era muito isolado e tinha muito mato ao redor. Então, uma semana depois, nós fomos viajar. E chegando lá, me impressionei com a fazenda, pois tinha criação de gado, de cabra, de suínos, de galinhas, etc. Bem, certo dia eu estava conversando com o primo do meu avô, e ele disse que tinha uma lagoa grande por dentro dos matos, e se eu quisesse, eu poderia ir pescar nas noites de quinta, que segundo ele, era o dia que mais tinha concentração de peixes. E como já era quarta-feira, no dia seguinte eu poderia ir até essa lagoa pescar. Então no outro dia, quando era 11h55 da noite, eu peguei a minha vara de pescar e fui pegar uns peixes. Mas antes de eu sair, o primo do meu avô disse: "Ei, meu filho, só digo uma coisa. Se você vê uma luz no chão indo até você, suba em cima de uma árvore." Bem, eu achei estranho e não dei ouvidos. E então completei com a seguinte frase: de novo? "A única coisa espantosa vai ser o peixão que eu vou trazer." Então ele riu e disse: "Pode ir então." Peguei as minhas coisas e levei também um relógio de bolso, para eu saber a hora que eu deveria ir embora. E depois de um tempo, eu pesquei um peixe-tigre jovem. Eu sabia que era jovem, porque não era tão grande assim. E em seguida, eu pesquei mais alguns peixes. E quando terminei a minha pesca, eu fui de volta para casa. Mas então, eu comecei a escutar uns barulhos vindo do mato. Na mesma hora, eu fiquei com medo, pois achava que poderia ser algum animal selvagem, como cobra, um cachorro do mato, um lobo ou um chacal. Porém, eu me mantive calmo e firme. E foi aí que saiu um bezerro do mato. E na mesma hora, eu fiquei aliviado. Bem, eu não ajudei o bezerro, porque achava que ele sabia o caminho de volta. E daí, ele foi para o outro lado da lagoa. E eu voltei andando. Só que antes que eu descesse mais um passo, eu escutei outro barulho no mato. Mas agora eu fiquei tranquilo, pois achava que era apenas a mãe do bezerro. Porém, eu percebi uma luz estranha no chão. E cheguei até a achar que era um fazendeiro. Mas esse pensamento foi pro saco, porque a luz era comprida e muito grande. Daí, aquela luz foi entrando na água. E como tinha muito mato em cima daquela luz, eu não consegui ver direito. Mas quando olhei para o bezerro, ele ainda estava bebendo água. Bem, eu queria ter gritado, mas aquela coisa luminosa poderia ter me visto. E então, aquela luz foi submergindo na água. E quando ela se levantou por inteira, eu não acreditava no que os meus olhos estavam me mostrando. Uma cobra flamejante estava observando o bezerro. E como eu estava um pouco perto daquela criatura bizarra, eu tapei um pouco os olhos, pois a luz daquela cobra era muito forte. Então me afastei um pouco e consegui ver melhor aquela coisa. E aquilo foi para cima do bezerro
numa velocidade incrível. E enquanto o pobre animal se desesperava para escapar, aquela coisa apertou o bezerro tão forte que ele logo se partiu. E depois disso, eu notei que o fogo daquela criatura não se apagava na água. E quando me dei conta que ela estava distraída, eu fui andando bem devagar. Porém, acabei pisando em um galho. Aquela cobra de fogo rapidamente olhou para mim. E eu, desesperado, saí correndo o mais rápido possível. E então eu vi a cobra saindo do lago. Confesso que eu nunca corri tão rápido quanto nesse dia. Até sabia usar alguns métodos para espantar as cobras. Mas aquilo não era uma cobra. Era um ser sobrenatural. Corri o mais rápido possível. Cheguei na frente de casa e gritei pela minha avó. A minha avó, quando viu aquilo, gritou para eu correr mais rápido. E assim que cheguei, nos trancamos dentro de casa. E quando o primo do meu avô viu aquela cobra de fogo, ele logo disse: dê graças a Deus por você ter saído vivo. Eu concordei, e depois desse dia eu nunca mais pesquei em lagoas à noite. Mas o primo do meu avô disse a ele que viu a criatura mais de 5 vezes depois daquele dia. E até hoje eu me pergunto se aquela criatura ainda aterroriza aquela lagoa. Boa noite. Olá, o meu nome é Igor. E eu moro na cidade de Natal, no bairro Potengui. Bem, este é o terceiro e último fato que ocorreu comigo entre os anos de 2018 e 2019. Como eu já disse, eu sempre fui um rapaz que adorava a roça. Sempre conversava com meu avô sobre a vida dentro do mato. Daí, um dia decidimos ir para a Serra de São Bento. E como eu adorava a roça, eu fiquei muito empolgado. Logo arrumei as minhas coisas e no dia seguinte viajamos para lá. No caminho da viagem, eu ia falando que adorava pegar mangas. E também de subir em pés de manga para pegar umas bem docinhas para comer. Daí, quando eu cheguei lá, eu disse que ia explorar e conhecer um pouco o local, pois sempre fui um cara simpático e gente boa. Então, eu notei que tinha uma fazenda que havia uma mangueira. E naquele instante, bateu a vontade de comer uma manga. Eu logo pulei a cerca e fui correndo para ir até o pé de manga, para assim pegar uma manga para poder chupar. Daí, quando eu fui pegar, eu percebi que o dono da fazenda estava saindo de casa. Mas quando eu vi ele, eu decidi puxar conversa. Me apresentei e ele logo se apresentou como seu João. E daí começamos a bater papo. Ele me disse que naquela noite a lua estaria cheia. Bem, eu disse que sim, mas o que tem? Ele respondeu que durante aquelas noites havia uma criatura caçando. Confesso que eu fiquei com medo, mas não acreditei. Disse a ele que eu não tinha medo e que agora eu iria pegar algumas mangas. E ele disse que tudo bem, mas depois que eu não dissesse que ele não avisou.
Peguei algumas mangas e logo fui para casa. Naquele dia, a minha avó conversava com uma senhora, que era sua amiga. Ela contava para a minha avó que o seu genro foi morto por essa tal criatura. E na minha cabeça, eu achava que poderia ser uma onça, ou até mesmo qualquer outro animal, menos um lobisomem. Então, por isso eu não me preocupava. Mas em um certo dia, eu estava de boas na minha casa, e deveria ser por volta de 10h40 da noite. E foi quando bateu aquela vontade imensa de chupar uma manga. Então, eu disse para minha avó que iria pegar uma manga na fazenda do vizinho para poder chupar. Ela deixou e eu fui. Mas na hora que eu estava bem perto do pé de manga, eu comecei a escutar uns barulhos vindo do mato. Eu achei que poderia ser um animal, ou talvez a tal fera. Mas quando saiu do mato aquele animal, era só uma cabra. E eu continuava tentando pegar as mangas. Mas foi aí que do nada a cabra começou a berrar alto. Por instinto, eu rapidamente subi na árvore. E foi quando alguma coisa deu um tapa muito forte na cabra. E quando eu vi, eu não poderia acreditar no que os meus olhos estavam me mostrando. Era uma criatura negra que estava atacando a pobre cabrinha. E eu não podia fazer nada. Apenas fiquei em silêncio. Rapidamente, aquela criatura estraçalhou toda a cabra diante dos meus olhos. Eu fiquei horrorizado e não desci da árvore. Aquela coisa ficou em pé e foi cheirando o ar. E assim acabou me avistando. E quando olhou para mim, a criatura estava com uma cara de ódio. Em seguida soltou um uivo muito alto. E daí eu comecei a gritar desesperadamente. O vizinho do seu João chegou no local com seu amigo. E este amigo estava com uma espingarda. E foi aí que ele começou a atirar na criatura. E em seguida, aquela coisa saiu correndo pelos matos. Quando eu vi que tudo estava calmo, eu desci da árvore e fui agradecer aos homens. Voltei para casa e 4 dias depois fomos embora dali o mais rápido possível. Confesso que aquilo foi uma experiência muito desagradável. Mas desta vez eu prometi a mim mesmo que da próxima vez que formos para o campo eu nunca mais sairei à noite. E até hoje eu ainda me pergunto se aquela criatura ronda por lá. Mas graças a Deus eu nunca mais vi aquela besta fera. Boa noite.